Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Começamos mais um programa Restaurando Vidas. Esse objetivo do programa é abençoar a sua vida, é que a palavra de Deus venha trazer refrigério à sua alma e gozo ao seu coração. Qual é a sua alegria? Você já recebeu alguém na sua casa e se alegrou muito por isso? Fez uma ótima refeição, mudou ali o quarto para receber, mudou a rotina da casa para receber essa pessoa? Isso realmente é uma bênção. A palavra do Senhor diz que nós devemos ser hospedeiros. Mas eu conheço um homem aqui que está em Lucas capítulo 19, versículo 6, chamado Zaqueu. Houve uma grande alegria no seu coração. Vamos ler esse versículo? Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. A palavra de Deus aqui narra quando Zaqueu, um cobrador de impostos, ele tinha desejo de ver Jesus e ele sobe numa árvore. E quando Jesus está passando, não foi Zaqueu que chamou a atenção de Jesus, mas foi Jesus que falou: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar em sua casa. Diz a palavra então que ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Jesus, ele é bem recebido na sua casa? As coisas que você tem dentro da sua casa alegram o coração do nosso amado Jesus? Talvez as pessoas digam assim: olha, eu amo Jesus, mas será que o procedimento, o testemunho, é um testemunho de amor a Deus, amor a Cristo? Este homem, ele se alegrou com o convite de Jesus, e ele desceu com alegria, e ele sentiu a ministração e o poder do Espírito Santo, e ele teve a vida transformada e testificada pelo próprio Jesus, que disse: hoje houve salvação nesta casa. Zaqueu então tem a sua história mudada, quando Jesus entra na sua casa, e Zaqueu então, como fruto dessa transformação, tem novas decisões. Ele resolve doar metade dos seus bens aos pobres, e ele diz: se eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Zaqueu não foi salvo porque ele teve obras, mas as obras testificaram a sua salvação, a alegria de receber Jesus em uma casa. A sua casa agrada a Cristo Jesus? Você tem alegria de receber em sua casa? Que Deus te abençoe nessa sexta-feira, que você possa ter um tempo especial na palavra do Senhor. Fique com Deus. E nós vamos passar ao testemunho agora de Silvano Roberto Camargos. Receba no programa Restaurando Vidas o meu irmão Silvano Roberto Camargos. A paz do Senhor, seja bem-vindo. Obrigado, a paz do Senhor. Irmão, a última vez que você esteve aqui, você contou um pouco do seu testemunho. E você era uma pessoa que não gostava de crente, né? Sim. Você teve uma resistência muito forte quando iriam pregar o evangelho para você. Exatamente. Relembra um pouquinho disso, como é que era? Na verdade, eu tive vários convites, né, de amigos, parentes, para visitar a igreja. Mas eu tinha uma resistência muito grande, porque eu nasci num berço, né, católico, e fui batizado na igreja católica, seguia todos os sacramentos, todos os rituais, né, e fui coroinha, sacristão. Minha mãe queria que eu fosse padre, só que eu não conhecia a palavra de Deus. A palavra de Deus nunca me foi apresentada. E eu segui, né, esse caminho durante mais de 30 anos, né, até o momento que foi me apresentada a palavra de Deus por um amigo de trabalho. Mas quando eles apresentavam a palavra, como é que você reagia? Eu reagia com resistência. Eu não aceitava o convite, na verdade... Você era duro com as pessoas? Eu era duro. Eu era duro. Já era servidor público nessa época? Não Ainda era. Não era. Agora, você também tinha um sonho de ser servidor público, né? Sim. E isso te custou muito também para você chegar no objetivo. Na verdade, eu estava desempregado, né? Eu fiquei desempregado, já casado, pai de 3 filhos. Minha caçula estava com pouco menos de 1 ano, né? Estava com 9, 10 meses. E, né, eu, o único mantenedor da casa, minha esposa também estava desempregada, né? E nessa época
foi um momento difícil. Então, eu fiquei 2 anos desempregado. Né? Foi quando eu comecei a estudar para concurso. As portas se fecharam, foi na época da recessão do governo Collor, né? Então não tinha emprego, as portas todas se fecharam. Eu mandei mais de 200 currículos para o Brasil todo, né? E não tive proposta nenhuma de emprego. Foi quando eu comecei a estudar para concurso público. Você estava sem emprego, sem perspectiva e sem Jesus. E sem Jesus. Então você estava zerado mesmo. Estava zerado. E isso chega a tumultuar o lar também? Completamente. Eu via um momento que por pouco eu me separei. Porque as pessoas falam assim, não, estando com fulano, eu posso viver até debaixo da ponte. Isso não é uma verdade. Não é uma verdade, não é. Se for, é alguém que a gente não conhece. É. Porque quando a crise chega, que as crianças precisam das suas necessidades, a esposa precisa, mesmo a gente precisa, aí que pesa mesmo, né? Pesa. Porque, na verdade, os dois lados têm que ser extremamente compreensivos. Né? Eu creio que quando não tem essa compreensão de qualquer um dos lados e começa a cobrança, né? E a gente também, a gente que é homem, né? A gente que é o provedor, a gente se cobra. Orgulho, né? E a gente se cobra. Né? A gente tem essa cobrança pessoal. Então, isso, na verdade, acaba, né, por até adoecer a gente. Agora, quando você aceitou o convite? Você aceitou um convite, foi a um culto e se converteu? Sim, foi através de um colega. Aí eu já era servidor público, estava lá no Paraná, trabalhando em Foz do Iguaçu. Né? Eu passei no concurso para lá, fui trabalhar lá. Né? E aí esse colega que trabalhava junto comigo, um dia, por acaso, ele fazendo uns convites, né? Ele estava ali com alguns convites no trabalho, e ele me entregou um convite, né? Ia ter um evento na igreja. E ele me chamou, me convidou, falou, Silvano, vamos na igreja, me entregou o convite. E eu, né, falei com ele para ser educado, falei, tá bom. Foi a primeira vez que você fala, tá bom? Foi a primeira vez. E você cumpriu sua promessa? E eu, na verdade, eu não iria. Mas o Espírito Santo começou a me incomodar para ir àquela igreja. Você não o conhecia, mas ele te conhecia. Exatamente. É como o Zaqueu, ele queria ver Jesus, mas Jesus é que o viu primeiro. Ele acabou subindo na árvore para isso. Ele subiu na árvore, mas Jesus antes já tinha um projeto na vida dele. Mas Jesus já tinha um projeto na vida dele. E na minha vida eu creio que aconteceu da mesma forma. Né? Eu creio que Jesus já tinha um projeto na minha vida. Né? Eu fui o primeiro, então aí nesse dia, durante essa semana, eu fiquei incomodado, né, com aquele convite. O Espírito Santo estava batalhando contigo ali. Estava. E você, na sua resistência, tentando não ir. Mas o Espírito Santo ganhou a luta, ganhou a batalha. Glória a Deus. Ganhou a batalha. Sempre ganha. Aí eu fui sozinho, né? Isso foi num domingo. Aí durante a semana, na quarta-feira tinha culto também. Na quarta-feira eu já levei toda a família. Agora, domingo, o que você viu lá que te cativou o coração? A palavra de Deus. Você lembra o que foi dito, como foi dito? Eu creio que o pastor estava falando sobre o novo nascimento. Se não me engano, foi sobre Nicodemos. Um texto muito forte, né? Um texto muito forte. Então, aquela palavra falou muito Nascer comigo. de novo. Nascer de novo. Né? Porque ele era um homem... Um religioso. Um homem culto, um homem religioso, achava que conhecia a Deus, mas, na verdade, ele não conhecia. E Jesus deixa muito claro. Quando ele se depara com Cristo Jesus e Cristo Jesus ministra no coração dele, é que ele vai conhecer como é que é ser cristão. Exatamente. E eu me identifiquei com essa história. E ali você aceitou Jesus como Senhor? E a influência sua na família foi grande a ponto de levar todos? A ponto de levar todos. Hoje, graças a Deus, né, só tem um irmão que não se converteu. O restante, todos estão em Cristo. Agora, eu queria falar um pouquinho também com você sobre hoje a nossa situação. Nós vivemos uma situação de dúvidas no nosso país. Sim. Correto ou não? Nós vivemos um clima até de recessão. Como o cristão se comporta? Qual é a perspectiva de um cristão vivendo um momento tão difícil como o nosso país vive? Sem dúvida alguma é uma situação difícil, né, pastor? Eu creio que nós que somos cristãos, né, às vezes a gente tem uma situação às vezes difícil de resolver, principalmente nas questões financeiras. Eu não me encontro hoje desempregado, mas eu fico imaginando quem está desempregado hoje na situação atual do nosso país deve estar passando uma situação muito difícil, né? Eu sei porque eu já passei, né? Mas eu falo que passar com Cristo é muito mais tranquilo, porque as portas se abrem, né? As portas se abrem, né? Quando a gente crê, né? A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê, né? Eu tenho
3 filhos hoje, todos adultos, né? Minha caçula está com 21 anos, então os 2 maiores estão desempregados, eu estou passando por isso em casa, uma crise recessiva, né? O mais velho já está com 26 anos, precisando trabalhar, né? O que eu tenho feito hoje é orar e acreditar no milagre de Deus, que as portas vão se abrir. Agora, o cristão também, ele sabe que Deus pode ou não abrir essa porta. Sim. É soberania dele, correto Sim, ou não? sim. Agora, o que o homem pode fazer, além de orar, também é cortar algumas despesas, né? Equilibrar o lar de acordo com aquele orçamento, não é verdade ou não? Sim, sim. E isso parece que é muito difícil para o brasileiro, né? O brasileiro não tem o costume de se adequar às situações. Ele sempre vai da maneira como o país vai andando bem, ele vai da mesma maneira quando está andando mal. Exatamente. Ele precisa, como cristão também, aprender isso. Precisa. Porque eu falo que você estar numa situação financeira confortável é muito fácil. Agora, você sair de uma situação financeira confortável para uma situação de necessidade é muito difícil. Porque eu já estive nas 2 situações. Já estive lá embaixo e subi, graças a Deus uma bênção, já estive lá em cima e desci. Então, é muito difícil, né? A gente precisa realmente controlar e passar a tesoura e cortar muitos gastos. Ensinar os filhos. Agora, nós vivemos uma sociedade extremamente consumista. A igreja hoje, ela erra muito nisso. Sim. Porque ela se diz cheia do Espírito Santo, mas faz coisas que não deve fazer uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ela consome além daquilo que ela precisa. Certo ou não? Sim. É o tempo de escassez que você pode partilhar mais, que você pode repartir aquele pouco com outras pessoas. Será que assim seria o ideal do cristão? Eu creio que sim. Porque se a gente for olhar para a igreja primitiva, era exatamente isso. A Bíblia diz que aqueles que tinham mais distribuíam com aqueles que tinham menos, à medida das suas necessidades, né? Então, eu creio que quando a gente age dessa forma, a gente está cumprindo, né, não só um princípio, mas cumprindo a palavra de Deus. Eu vejo muitas pessoas também, eu vejo muito em Facebook, e eu estou falando de cristãos, ou pelo menos que se denominam cristãos, colocando ali críticas muito pesadas contra presidente, contra governadores, contra deputados. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos orar pelas autoridades constituídas, porque todas elas são constituídas com a aprovação do Senhor. Sim. Como que o meu irmão Silvano encara isso? Eu encaro que nós devemos orar por essas autoridades, porque a Bíblia diz que exatamente isso, que toda autoridade é instituída por Deus, né? E a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme, o povo chora. Então, eu creio que a nossa posição enquanto cristãos é uma posição de orarmos para que os justos governem, para que os justos eles presidam realmente no poder, né? No poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Porque quando nós entendermos isso, eu creio que vai ficar muito mais fácil. Quando a igreja entender isso, vai ficar muito mais fácil. Mas um assunto que eu queria abordar com o irmão é sobre a família. A família hoje ela não tem mais tempo para ser família. Hoje você tem uma criança, você coloca numa creche, de manhã vai buscar à tarde, e quando vocês vão tomar uma refeição, cada um tem um horário, e cada um tem uma televisão em um quarto, e não há mais a comunhão da família. O que o senhor atribui a isso? E ela está distante ou não da palavra do Senhor? Está. Eu vejo isso dentro da minha casa, né? Se eu falar que isso não acontece dentro da minha casa, eu estaria mentindo. Então, isso acontece dentro da minha casa. Hoje, cada um tem o seu notebook no seu quarto, né? Então, as redes sociais estão aí, né? E nós, como pais, nós temos um papel fundamental na unidade da família, né? Então, eu creio que nós, enquanto pais, nós temos que buscar essa unidade. Tentar buscar nos primórdios, né, que a gente conseguia. Eu fazia, lembro dos meus filhos pequenos, eu fazia cultinho em casa, né? Então eu sentava com todos na sala, né? Naquela época não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha as redes sociais que tem hoje, então a gente conseguia com muita facilidade reunir toda a família e fazer um culto doméstico, né? Hoje isso é muito difícil. Hoje a gente pode contar no dedo os pais que conseguem reunir a família para fazer um culto doméstico. Agora, isso é possível nos dias de hoje ou não? É possível. Então, o que falta? Falta determinação dos pais. E os pais estarem atentos à palavra do Senhor, não é verdade? Exatamente. Exatamente. Porque uma casa onde há comunicação e principalmente exposição da palavra do Senhor,
vão se tornando pessoas enraizadas na palavra. Sim. E lá na frente elas vão dar o quê? Prazer aos pais. Sim. E vão servir ao Senhor. E vão gerar frutos. E vão gerar frutos. A nossa sociedade hoje é uma sociedade desprovida de amor. Como é que o senhor entende isso? Bom, eu creio que tudo começa dentro de casa. Nós estamos falando de família e tudo começa dentro de casa. Eu creio que a ausência dos pais hoje, ela é muito grande. Então os filhos sentem essa necessidade. O filho, ele precisa do amor dos pais. É uma necessidade, né? O pai precisa beijar o filho, precisa falar para o filho que ele ama o filho. Isso é desde pequeno, né? E depois, quando ele crescer, né, vai continuar. Porque hoje uma grande dificuldade é isso. Eu me lembro, se eu for olhar para a minha vida, né, eu era um filho revoltado. Meu pai nunca me disse que me amava. Então hoje eu tento mudar isso de todas as formas dentro da minha casa. Eu tento falar para os meus filhos que eu amo, né? A minha caçula está com 21 anos, né? Mas eu pego, sento ela no colo ainda, abraço, beijo, digo que amo, para quebrar essa resistência. Porque isso acontece geralmente por falta do amor dentro da própria casa. Se a gente abrir vários jornais, então vão ter lá várias sugestões para o país dar certo, o Brasil dar certo. O que falta para o nosso país para ele dar certo, na sua opinião? É a palavra de Deus. A Bíblia diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. O dia que Deus for o Senhor da nossa nação, com certeza a nossa nação terá êxito. Amém. É nessa resposta que eu esperava ouvir. Amém. Glorifico a Deus pela tua resposta. O nosso país precisa de Cristo Jesus. Quando nós tivermos valores bíblicos dentro dos corações, e principalmente daqueles que governam, e de toda a sociedade, não haverão essas coisas terríveis que estão acontecendo. O Brasil precisa de Jesus Cristo. Meu irmão, eu queria agradecer o carinho, o amor que você tem aqui com o programa Restaurando Vidas. Muito obrigado, que Deus te abençoe muito, que a sua família seja próspera no Senhor e que os seus objetivos em Cristo sejam alcançados. Obrigado. Amém. 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 O programa Restaurando Vidas volta já já. O que a mudança efetuada por Deus pode fazer na vida de um homem? As pessoas muitas vezes querem mudar o estilo, mudar o visual, mudar a maneira de se vestir, mudar a cidade que moram, mas só Jesus pode fazer profundas mudanças no caráter, no coração, na vida de um homem. Eu quero ler um texto que se encontra em Lucas capítulo 8, a partir do versículo de número 35. Diz a palavra do Senhor: então saiu o povo para ver o que passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gesarenos rogou-lhe que se retirasse dele, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque a tua palavra é a verdade. Senhor Deus,
há profundas mudanças que o Senhor pode fazer hoje nas vidas, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, opera nesse lar que assiste o programa Restaurando Vidas, nesse local de trabalho, Senhor Deus, com poder e graça, para louvor da Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui a história de um homem que vivia nos sepulcros, um homem que dormia no cemitério, dormia ali naqueles túmulos cheios de podridão, um homem que era endemoniado. Muitas vezes ele mesmo se agredia. Quando ele era encarcerado, ele arrebentava as algemas, ele arrebentava as correntes e saía. Ninguém podia com aquele homem. Aquele homem agora estava deixado à parte da sociedade, aquele homem estava excluído da sociedade, porque ele estava endemoniado e ele tinha atitudes terríveis. A palavra de Deus diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, e é isso que o demônio faz. Ele vem para destruir vidas. Mas Jesus chega naquele local, e quando Jesus chega, diz a palavra que aquele homem, o demônio ministra ali: Senhor, Tu és Deus, filho do Deus Altíssimo. E Jesus fala: sai. E eles foram para os porcos, e os porcos foram lançados no precipício. E diz a palavra então que esse homem agora tem uma nova postura de vida. Ele estava liberto dos demônios. Jesus ministrara sobre a vida dele. E olha qual que é a característica de um homem que nasceu em Cristo Jesus. O povo foi ver o que se passara. De fato, acharam um homem que saía dos demônios, vestido. Aquele homem que andava nu, aquele homem que não conseguiam nem colocar uma roupa nele, agora ele estava vestido, ele estava arrumado, ele estava em decência. Aquele homem tinha sido trabalhado pelo poder de Deus, não havia mais possessão demoníaca nele, e ele estava já vestido, diferente daquela visão que eles tinham antes dele encontrar com Jesus. Estava também, diz a palavra, em perfeito juízo. Aquele homem agora não se machucava mais, não se feria mais, não vivia como um animal ali nos sepulcros, mas ele já estava com a consciência no lugar, porque Deus operara naquela vida. E diz a palavra que ele se encontrava assentado aos pés de Jesus. Uma mudança de vida, realmente ela traz traços muito fortes. Uma mudança de vida, ela muda por completo o testemunho de um homem e de uma mulher. Aquele homem que vivia correndo agora estava assentado, e não assentado em qualquer lugar, aos pés de Jesus. Aquele homem agora, ele tinha liberdade para aprender, para ouvir a Cristo. Aquele homem estava sedento da palavra de Deus. Era um homem mudado, transformado pelo poder de Cristo Jesus. As pessoas hoje se dizem cristãs e convertidas, mas nenhuma evidência há de que realmente Deus é dono daquele coração. As pessoas hoje dizem: olha, eu sou de tal igreja. Ela pode até pertencer a uma igreja, mas ela precisa primeiro pertencer a Cristo Jesus. Nós não podemos mais viver essa falsa conversão como nós temos visto. Não dá mais tempo, Jesus está voltando. Quando Jesus entra num coração, esse coração é transformado. Diz a palavra que o povo que viu aquilo, aqueles gerazenos, aqueles homens que não tinham nenhuma comunhão e não queriam ter comunhão com Cristo Jesus, diz que eles ficaram dominados de terror. Ao invés de dizerem: olha que maravilha, esse Jesus mudou a vida desse fulano, mudou a vida, libertou, ele está agora vestido, ajuizado, sentado. Eles ficaram dominados de terror, porque eles tinham prioridade naqueles porcos que foram lançados. A visão deles estava nessa vida, a visão deles estava em não amar a Cristo. E é interessante isso. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado. Mas não houve o quê? Conversão. Não houve o quê? Libertação. Não houve o repensar de uma vida aos pés do Senhor Jesus. E a palavra continua dizendo: todo o povo da circunvizinhança dos gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles,
pois estavam possuídos de grande medo. Eles tinham medo de Cristo Jesus, porque eles amavam mais os porcos. Eles tinham medo de Cristo Jesus, porque Cristo Jesus libertava. Eles tinham medo de Cristo Jesus, porque Cristo Jesus tira a religiosidade, quebra laços do tradicionalismo. Cristo Jesus, ele veio para libertar. A palavra de Deus, quando liberta, você se torna realmente livre. Jesus é a palavra. As pessoas têm medo de Jesus, mas amam as coisas do mundo, as paixões carnais, os desejos de um mundo que vai passar e deixam o que vai ser eterno, a palavra de Deus. Esses homens representam o mundo de hoje, que não quer comunhão com Deus, que não quer ser tocado por Deus, que não quer a transformação que Deus pode fazer. O povo está amando o dinheiro, o povo está amando as drogas, o povo está amando o adultério, o povo está amando a maledicência, o povo está amando o roubo, o povo está amando o dinheiro fácil. O povo não quer Cristo Jesus. O povo não tem tempo para Cristo Jesus. Como está a sua vida? O que você pretende com a sua vida? A sua vida vai passar. Eu estava vendo uma foto minha essa semana de quando eu tinha 18 anos, isso já se foi, e foi tão rápido, e caminha para o final. A minha vida caminha para o final, mas a sua também caminha para o final. Não interessa qual idade você tem. Pode você ser um jovem de 10 anos aí, mas ela caminha para o final. E o que você vai querer? Só uma vida aqui, nessa terra, ou você vai querer uma eternidade com Cristo Jesus? Se você quiser o melhor dessa terra, você pode usufruir, porque depois você vai para o inferno mesmo. Vai viver apartado de Deus para todo sempre. Diz a palavra que haverá choro e ranger de dentes. Este homem, então, agora ele tem um desejo. O homem de quem tinham tido saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Sabe qual é o desejo de um homem que encontra Cristo Jesus em verdade? É estar com Cristo Jesus, é falar da tua palavra, é meditar na Bíblia, é andar com Cristo, é testemunhar o amor de Cristo. Ele fica completamente apaixonado. E este homem que foi liberto, ele queria estar com Cristo e ele pediu: deixe-me acompanhá-lo. Você tem desejo de estar com Cristo? Você tem desejo de participar de um culto de adoração? Você tem desejo de ler a palavra? Você tem desejo de orar? E a palavra continua dizendo: Jesus, porém, o despediu dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Sabe qual era a prioridade para esse homem? Deus tinha um ministério para ele. Vai na sua casa, aquele povo incrédulo, aquele povo que ama mais aos porcos do que a Cristo Jesus, e fala do que aconteceu com você. Você tem um testemunho para falar para as pessoas? Onde Deus entrou na sua vida? Que dia Deus entrou na sua vida? O que mudou na sua vida? Você se lembra o dia que você teve realmente um toque especial do Espírito Santo e você aceitou Jesus como Senhor? Você lembra desse dia? Você precisa testemunhar isso onde você mora, onde você frequenta. Você precisa falar desse Jesus para as pessoas, porque o tempo está se esgotando. As pessoas estão partindo e partindo sem Jesus. E diz a palavra: então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Ele não foi, bateu no peito e falou: olha, agora eu estou lúcido. Não, ele foi: ó, Jesus me deixou lúcido. E diz a palavra que ele obedeceu a Cristo Jesus. E ele foi testemunhar. Quantas vezes você corre de um ministério na sua igreja? Às vezes o pastor fala: olha, tem algo para você fazer. E você diz: não, eu não sou capaz. Sabe o que é isso? Falta de comprometimento com a palavra. Sabe o que é isso? Falta de desejo de aprender as coisas de Deus. Desejo de pegar uma responsabilidade. Nós precisamos ser responsáveis com a ordem do Senhor. A ordem do Senhor é: ide, pregai o Evangelho a toda criatura e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinando toda a palavra de Deus. Sabe o que está faltando hoje? Querer aprender de Deus e querer ministrar de Deus. São duas classes de pessoas que mostram pelo seu testemunho que verdadeiramente não estão em Cristo Jesus. O que você vai fazer da sua vida? O que você vai fazer do tempo que lhe resta? O maior prazer deveria ser pregar Cristo Jesus. Não fique preocupado com as coisas desse mundo. Elas vão passar e vão passar muito rápido.
Que Deus te abençoe e eu quero orar por você. Senhor Deus, ministra no coração a tua salvação, ministra no coração, Senhor Deus, a prioridade de evangelizar, de buscar a Deus e de servir ao Senhor. Eu abençoo essa família, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, faz um milagre sobre essa casa, tudo isso para louvor da sua glória, para que elas testemunhem e testifiquem o teu cuidado e o teu amor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Não procure uma igreja agora perto da sua casa, mas procure uma igreja que fale da palavra de Deus em verdade. Busque a Deus. Jesus tem o melhor para a sua vida, para a sua família e para os seus sonhos. Deus te abençoe. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar.